Segundo pesquisas, 65% dos profissionais querem mais feedback. Meu nome é Margarete Martins, sou especialista em desenvolvimento humano e hoje falaremos sobre feedback. Para você que não é inscrito no meu canal, inscreva-se e tenha acesso gratuitamente a todos os meus conteúdos. O feedback é um processo de fornecer informação à pessoa para que ela possa melhorar sua performance. É através do feedback que o colaborador vai saber que caminho ele tem que seguir. E qual que é a vantagem? Ele vai potencializar o colaborador, vai reforçar comportamentos desejáveis, você vai norteá-lo, ele vai saber para que caminho deve seguir e vai aumentar a sua produtividade. Porque se ele sabe onde ele vai, que caminho ele vai, certamente ele vai estar em consonância com o seu desejo. Ele tem que ser feito individual, só você e o colaborador. Deixe o colaborador falar também, né? Vou explicar daqui a pouco a técnica. E tem que ser numa linguagem clara para que ele possa entender. E deverá ser feito sem julgamento. Você tem que estar totalmente desprovido de julgamento, para que o feedback possa ter um resultado ideal. E se o funcionário sair da sua sala chateado, aborrecido, repense na sua forma de feedback. Pode ser que ela não esteja da forma ideal. E o feedback, eu gosto de falar que a gente segue 3 passos. Chama técnica de sanduíche. Quando você vai preparar um sanduíche, você não pega o pão, o recheio e depois você não fecha com o pão novamente. E o feedback segue esse mesmo critério, essas 3 etapas. No início, você vai chamar o colaborador, você vai ter que programar tudo que você vai falar, não simplesmente ver ele passando no corredor e o chame, você vai preparar o ambiente, vai chamá-lo e você vai criar um rapport com ele inicial. E o que acontece muitas das vezes? O gestor já chega logo, já chega dando um recado. Não pode ser feito. Você tem que criar um rapport, uma conexão com o seu liderado, para que ele consiga receber bem o que você tem a dizer. Então, você vai começar cumprimentando e elogiando. E não precisa de ficar elogiar demais, não. Pega uma questão onde ele é bom, que ele faz bem feito, e o elogio. E esse é o primeiro pão. E o recheio é, de fato, dar o recado que você precisa dar. Falar o que naturalmente está acontecendo. Importantíssimo, vai fazer toda a diferença no feedback. Antes de passar da primeira etapa para a segunda, não usa nem o mas, nem o porém, nem não usa entretanto, porque na programação neurolinguística, quando você fala o mas com ele, neutraliza tudo que você falou antes. Por exemplo, você vai chegar, cumprimentá-lo e vai falar: fulano de tal, eu tenho percebido que você é muito bom nas planilhas de Excel. Você as entrega correto, eu sempre verifico e não tem nenhum erro, você está de parabéns. Tá? Você fez a abertura, criou rapport naquele primeiro momento. Não é puxa-saco, é rapport. Você vai conectar. Porque se você já chegar falando direto, né, já perdeu toda a essência. E quando você vai passar para a segunda etapa, e você entrega as planilhas, tudo certinho. Tenho observado, você passou sem usar a palavra mas. O mas, ele neutraliza o que você falou antes e o funcionário só vai prestar atenção no que você falou depois. Isso é PNL, muito importante. Depois a gente pode falar, na próxima aula, falar mais profundamente sobre isso. Você vai falar e você já vai, por exemplo, eu tenho observado que nessa semana você está chegando todos os dias atrasado. O que está acontecendo? Então, você vai ouvir o funcionário, que isso é extremamente importante, né? Eu já vi muitos líderes que já chegam mandando ver e o funcionário fala alguma situação que desarma o líder. Então, você vai passar para a segunda etapa. Eu tenho observado, aí ele vai falar e ele pode falar assim: o meu ônibus está atrasado, um exemplo, tá? Meu ônibus está atrasando todo dia e tal. Aí você vai fechar, você vai falar assim com ele, né? Nesse caso, isso é só uma sugestão, tá? Você vai falar com ele: olha,
quando você entrou na empresa, o contrato de trabalho rezava que o nosso horário era tanto, e vai falar e vai partir para a terceira etapa, porque essa segunda etapa você já vai estar dando um recado. Você vai estar dando um feedback efetivo, é aí, né? Você ouviu, mas você mostrou para ele que ele precisa estar cumprindo as obrigações. E vai passar para a terceira etapa. A terceira etapa é um plano de ação, que você vai devolver para o funcionário uma pergunta para que ele mude o comportamento dele. Por exemplo, vamos colocar nesse caso chegar atrasado, ele vai justificar e você vai falar assim, o que você pode fazer para melhorar essa questão de chegar atrasado. Então, não é você que está dando sugestão para ele, vai deixar o funcionário ter a sugestão, porque ele se compromete mais com você. E ele vai falar o que ele pode fazer e vocês vão pactuar, vão criar um pacto que, através e vão criar um plano de ação junto com ele, né, para que ele possa conseguir se sair bem nessa situação, para que você consiga seus resultados. Então, você o ouviu e você criou junto com ele um plano de ação. Porque se você falasse assim com ele, por exemplo, pega um ônibus mais cedo, então a ideia, a sugestão não é sua, não estaria partindo dele, estaria partindo de você. Então, quando ele se propõe a trazer as mudanças necessárias, ele se compromete mais com você. Aí vocês vão criar um pacto e cada um vai para sua sala. Ele vai para a sala dele, você vai para a sua, porque tem gerente que às vezes fala assim, que hora nós vamos jogar futebol? E entrar em outros assuntos e quebra totalmente esse feedback, ok? Então, faça o teste, ele é muito funcional, muito simples, com apenas alguns detalhes, você pode trazer excelentes resultados. Te espero na próxima aula. Aqui embaixo vai estar um link do meu curso RH para iniciantes. Clica lá e saiba mais. Inscreva, compartilhe e comente para ver o que você achou. Grande abraço, nos veremos em breve.